Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando de sistema cardiovascular. Então no nosso mini curso a gente já teve o módulo 1, agora nós vamos partir para o módulo 2. O módulo 2 vai ser dividido em duas partes, né? E aí a gente finaliza o nosso mini curso. Hoje eu vou estar falando aqui para vocês, no módulo 2, dos vasos sanguíneos e uma visão histofisiológica. Então eu preciso dar um embasamento de como é que é formado o vaso, e a gente tem vários ramos desses vasos com vários diâmetros, então é legal a gente ver como é que é a histologia, como é que é a morfologia desses vasos aí. Aí, numa segunda parte, a gente vai ver as implicações que envolvem os vasos sanguíneos. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em vasos sanguíneos, eles estão conectados ao coração. O coração funciona como uma bomba. A hora que o sangue sai do coração, ele sai por uma grande artéria, né? E essa artéria, ela vai se ramificando. À medida que essa artéria de grande calibre, né, ou também conhecida como artéria elástica, porque ela tem uma grande quantidade de fibras elásticas, então, à medida que este vaso vai tendo as suas ramificações, o que vai acontecendo? O diâmetro vai aumentando, né? E à medida que o diâmetro vai diminuindo, e à medida que o diâmetro vai diminuindo, ele vai emitindo vários colaterais. Com isso, o que acontece? Quando o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo e bate lá na artéria aorta, ela tem um grande calibre. Como ele vai se ramificando e o diâmetro vai diminuindo, o sangue vai escoando por esses vasos aí. E aí o volume vai diminuindo, tá? Então, das grandes artérias, as primeiras ramificações após essas grandes artérias são as artérias de médio diâmetro, ou também conhecidas como artérias musculares, tá? Essas artérias de médio diâmetro também vão ramificando, então a gente vai tendo vasos cada vez menores. Aí vem as arteríolas. Depois das arteríolas, mais ramificações, nós vamos ter as meta-arteríolas. As meta-arteríolas vão se ramificando e aí finalmente, né, porque o diâmetro foi diminuindo, finalmente a gente vai ter os capilares, onde ocorrem as trocas de nutrientes, restos de metabolismo, de gases. E aí o que vai acontecer? Os capilares são bem pequenininhos, e aí eles já estão dentro lá dos tecidos, né, que é para nutrir os tecidos. Esses pequenos capilares que formam vários ramos, é uma rede, depois eles vão se juntando. Conforme eles vão se juntando, eles vão então formar o que a gente chama de vênulas, tá? E aí o que acontece? Tudo que tinha que ser distribuído para os tecidos, nutrientes, oxigênio, tá? Vai ter uma quantidade menor aí. E aí o que vai acontecer? Dos capilares, né? O que vai acontecer é que os restos de metabolismo, CO2, vão ter o caminho contrário, então dos tecidos para os vasos. Então quando a gente vai juntando esses capilares aí para formar as vênulas, elas já estão pobres em oxigênio, pobres em nutrientes. Porém, elas vão pegar os restos de metabolismo dos tecidos e aí das vênulas, então ele vai começar a se juntar para formar as veias. Essas veias já têm um diâmetro maior, então a gente partiu do maior, foi para o menor, depois começou a aumentar de novo, né? Então as veias já têm um calibre maior. E aí o sangue que está contido ali com os restos de metabolismo vão então ser lançados para um grande vaso, né? Que são as veias cavas, tem a superior e a inferior, e aí esse sangue volta para o coração, tá? Então, o interessante aqui é a gente perceber que vasos de grande calibre, eles são formados de vários tecidos. E à medida que ele vai ramificando, esse diâmetro vai diminuindo. Quando se tem um vaso de grande calibre, não dá para você ter um intercâmbio de substâncias. Por quê? Porque ele tem várias camadas de tecido e eles são espessos. Então é difícil ocorrer difusão de nutrientes, ou de gases, ou até de restos de metabolismo. Então, cada vez que o diâmetro diminui,
a parede do vaso vai ficando cada vez mais delgada, ok? Para a gente ter uma ideia do volume de sangue distribuído pelo nosso corpo, partindo que o volume total de sangue que nós temos no corpo é de 4,5 a 5 litros de sangue, eles estão circulando por esses vasos aí, não se esqueçam, num sistema fechado. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do volume de sangue que passa, por exemplo, que está contido ali no coração, 12% do volume total está passando pelo coração. Uns 18% estão passando lá pelo sistema respiratório, nos pulmões, né? E quando a gente pega os vasos, pelas artérias que nós temos no corpo, 11% do volume está contido ali nas artérias. Os capilares, 5%. Por quê? Porque o volume vai diminuindo. À medida que o vaso diminui o calibre, o volume de sangue contido é menor. Então, 5% mais ou menos de todo o nosso sangue estão ali nos capilares. E olha que legal, 54% do volume do nosso sangue estão contidos nas veias. Então, quer dizer, o nosso grande reservatório de sangue está ali nas veias. Os outros 40% mais ou menos de sangue estão distribuídos entre pulmão, artérias, capilares e o próprio coração. Lógico, tem outros órgãos também, né? Outro sistema, gastro, por exemplo, ou o sistema renal também está passando um volume de sangue. Mas aqui o que a gente vai se ater é principalmente aos grandes vasos e falar a histologia desses vasos aí. Então, a gente já teve uma ideia que as artérias têm ali uma porcentagem do volume de sangue, né? E falando da histologia desses vasos, vai ser muito importante, por quê? Porque depois só vai mudar a espessura desses tecidos que compõem os vasos. Eu vou começar pelas grandes artérias, ou também conhecidas como artérias elásticas. Então, só para ficar mais didático, a gente divide em camadas, né? Então, o vaso sanguíneo ele tem 3 camadas aí. Uma que a gente chama de túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. De dentro para fora, então a gente tem aqui, ó, no slide que eu estou mostrando para vocês, tem a túnica íntima, tá certo? Aí vem a túnica média, a camada seguinte, e finalmente a túnica externa, ou também conhecida como túnica adventícia. Essa túnica íntima, se a gente for observar no microscópio a intimidade dela, ela é formada de um epitélio simples pavimentoso. Então ela está revestindo o lúmen do vaso, ou a luz do vaso. Então é um epitélio simples pavimentoso, uma única camadinha de células bem achatadinhas. Esse epitélio ele fica apoiado no que a gente chama de subendotélio. O subendotélio ele é constituído de um tecido conjuntivo frouxo, um pouquinho de tecido conjuntivo denso não modelado. O tecido conjuntivo frouxo é aquele que tem a quantidade de fibras colágenas e de células mais ou menos na mesma proporção. O tecido conjuntivo denso não modelado ele é uma continuação do tecido conjuntivo frouxo e ele é composto de mais fibras colágenas do que células. Na verdade, os dois são uma única camada, né? Mas por conta da quantidade de fibras colágenas e a distribuição delas, o pareamento dessas fibras aí, a gente coloca como denso modelado ou não modelado. O não modelado ele está totalmente desorganizado, então as fibras colágenas estão todas dispersas. Não existe um padrão de organização dessas fibras aí, tá? Então esse é o subendotélio. Então, pegou a túnica íntima, que é a camada mais interna aqui, revestindo a luz do vaso ou lume. Eu tenho, então, a túnica íntima com um epitélio, que a gente vai chamar de endotélio, e o subendotélio, que é a camada logo abaixo, ok? Na túnica média, que é a camada seguinte, aqui a gente vai encontrar uma quantidade de células musculares. Então, a gente tem músculo liso ali, né? E
Tem, além desse músculo liso, a gente vai encontrar fibras. Podem ser fibras reticulares ou fibras elásticas, né? Tem um pouquinho de fibras colágenas também. Mas essas fibras estão entre as células do tecido do músculo liso, ok? A túnica externa, tá certo? Olha a espessura dela. Aqui a gente começa a observar que tem, na túnica média ela é um pouco mais espessa, a túnica externa também é espessa, tá? Essa túnica externa já tem um conjuntivo denso, e neste caso também denso não modelado, e tem também muito colágeno aí, colágeno tipo 1, e tem também elastina, que são fibras elásticas. Quando a gente chama de grandes artérias ou artérias elásticas, é por conta da quantidade de fibras elásticas que a gente vai encontrar nesse vaso aí. Aqui a gente encontra fibras elásticas tanto na túnica externa quanto na túnica média. Em maior quantidade na túnica média. Olha aqui, na imagem ao lado, tem essa região um pouquinho mais escura aqui, com esses tracinhos assim. Essas são as fibras elásticas. É para a gente indicar que é um vaso com muito elástico, tem muita fibra elástica e ela precisa. Porque imaginem vocês, quando a gente pega a artéria aorta, que é o melhor exemplo de uma grande artéria rica em fibras elásticas, o que vai acontecer? Quando o ventrículo esquerdo contrai o sangue, ele vai mandar esse sangue com alta pressão. Então, se a artéria, a aorta, não tivesse essa elasticidade, a pressão ia ser muito grande em cima do vaso. Então, a hora que, por exemplo, que o sangue bater aqui na artéria aorta, como ela tem muita fibra elástica, ela deforma, tá certo? Ela vai deformar e vai conseguir, com isso, diminuir um pouquinho essa pressão. Mas o que é interessante nessa camada rica em fibras elásticas, ela vai deformar na hora que o sangue bater ali. E aí o que acontece? Depois que o sangue passar, tá? A tendência da fibra elástica é deformar e voltar à posição inicial. Quando ela voltar à sua posição inicial depois da deformação, o que acaba acontecendo? Ora, ela fez isso aqui, veio uma sístole ventricular. O diâmetro da artéria aorta fez assim. Depois ela volta à posição inicial. Então, o que acontece com o volume de sangue que está passando ali? Ele vai aumentar a quantidade, depois ele diminui bruscamente, depois ele aumenta, depois ele diminui. A cada sístole ventricular. Quando a fibra volta à posição inicial, o diâmetro vai diminuir. E isso acaba gerando um pulso na artéria. Esse pulso ele vai se propagar para todas as grandes artérias e é o pulso que a gente acaba sentindo. Então, olha só, quando o sangue sair do coração, bateu na artéria aorta, ele gerou esse pulso, graças a essas fibras elásticas voltando à posição inicial, ele gera um pulso. Então, ele fica assim, a artéria fica assim, tá? Esse pulso ele se propaga e a gente sente o pulso, por exemplo, aqui na nossa carótida. Você sente a artéria pulsar, né? Tem outras artérias, artéria radial, artéria braquial, a gente consegue sentir ela pulsando, porque esse pulso é uma onda que vai se propagando pelos grandes vasos, né? Veia já não acontece isso. Então, a artéria é aquela que pulsa, a veia não vai pulsar, ok? Isso se deve graças à histologia do tecido. Nessa túnica média, que tem grande quantidade de fibras elásticas, é ela que vai ajudar a gerar este pulso que a gente consegue sentir, tá? Quando eu falo às vezes para os alunos, você quer contar a sua frequência de batimentos cardíacos? A gente pode usar o pulso como um parâmetro para medir a frequência cardíaca. Então, se você colocar dois dedinhos abaixo aqui do processo mastoide, né, do osso temporal, a carótida está passando aqui, ó, tá? Se a gente colocar dois dedinhos aqui, você consegue sentir ele pulsar. Quem não conseguir, vem aqui na artéria radial, ó. Tô mostrando aqui para vocês a artéria radial, tá? A gente sente o pulso, aí você conta esses pulsos.
eles refletem o batimento cardíaco. Então a gente pode utilizar esse pulso para medir frequência cardíaca também. Daí vocês veem a importância. Esse vaso é um vaso bem espesso. Aqui eu estou exagerando, né? Mas quando a gente observa na lâmina, a gente percebe que é um vaso que tem um tecido mais espesso na túnica média e na adventícia. E ele também precisa ser nutrido, olha que legal. Então existem ali pequenos vasos dos vasos, olha que legal. É um vaso dentro do vaso, a gente chama de vasa vasorum, olha que chique, é vasa vasorum. São vasos dentro de um vaso, porque ele é tão espesso que ele também precisa ser nutrido. Ele tem a túnica média ali, né? Ele tem a túnica íntima, mas de qualquer maneira ele precisa ser nutrido também. Então essas grandes artérias, elas possuem o vaso do vaso, ou vasa vasorum, que é para ele mesmo receber nutrientes. Podem ter ali pequenas arteríolas capilares e eventualmente o sangue vai sair via vênulas. Então, esse vasa vasorum é o vaso do vaso, ok? Bom, saindo aqui, né, dessa artéria de grande calibre, vamos ver um exemplo, né, de grandes artérias. Aqui eu coloquei uma imagem, né, para mostrar principalmente os vasos localizados na base do coração. Que aí eu fico falando da artéria aorta e aí é bom a gente dar uma revisadinha aqui. Então, na base do coração, eu destaquei aqui para vocês a artéria aorta, uma longa artéria, e é o exemplo clássico de uma artéria de grande calibre, né? A aorta, ela pode ser dividida em porções. Então, na base do coração, a artéria aorta, o início dela a gente chama de aorta ascendente. Aí, a continuação dela, ela forma um arco, então é o arco da aorta. E, finalmente, a parte descendente, que é a aorta descendente. Então, olha só, esse é só um pedacinho da artéria aorta. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar a continuação dele. Mas eu quero chamar a atenção aqui de outras artérias importantes, artérias até de grande calibre, né? Tem, perdão, essa primeira que sai aqui no arco da aorta, a gente chama de artéria tronco-braquiocefálica. A artéria tronco-braquiocefálica, ela vai se dividir em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Um outro ramo que sai aqui do arco da aorta é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro vaso que sai, a terceira artéria que sai do arco da aorta é a artéria subclávia esquerda. As subclávias vão irrigar os membros apendiculares, tá, superiores, e as carótidas vão irrigar então a região do encéfalo. Aí a aorta desce, vira aorta descendente. Na artéria ou na aorta descendente, a gente pode dividir ela em porções. A aorta, porção torácica, está passando na região torácica, aí ela continua, vai para a região abdominal, é a aorta da porção abdominal. Finalmente, quando entra na região aqui da pelve, ela vai virar artéria ilíaca comum, que vai se subdividir. Uma parte, a artéria ilíaca interna, vai irrigar a região dos membros aqui na cavidade pélvica. E a artéria ilíaca, tá certo? Externa, essa vai para membros inferiores. Então eu pus um esqueminha aqui só para a gente ter uma ideia da circulação quando vai para os sistemas. Essa grande artéria aorta, vocês já perceberam que ela tem várias porções e o diâmetro dela continua um calibre bem espesso. A partir dessa artéria aorta aí é que vão tendo as outras ramificações, ok? Bom, falando um pouquinho mais da artéria aorta, a função, na verdade, é estabilizar o fluxo sanguíneo e o que eu acabei de falar para vocês, gerar esse pulso. Ele gera esse pulso graças à elasticidade. Falando um pouquinho da túnica íntima, ele tem o endotélio, né, que é a camada de tecido epitelial, né, tecido simples pavimentoso. Uma coisa interessante que tem aqui é justamente esse fator de von Willebrand, que é um fator de coagulação. Na verdade, não é só na região das grandes artérias, né? As arteríolas também vão ter esse
esse epitélio aí que a gente chama de endotélio, eles vão ter esse fator também de coagulação. O subendotélio dele, que é a camada abaixo do endotélio, é um pouquinho mais espesso. Na túnica média, aquilo que eu falei para vocês, ele é rico em fibras elásticas, né? Intercaladas ali com as fibras musculares. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, conforme a gente vai envelhecendo, a quantidade dessas fibras elásticas na artéria aorta, ela vai diminuindo. Vai começar a aparecer ali um outro tipo de tecido, ele vai ficando um pouco mais rígido, vai tendo um pouco mais de fibras colágenas. Então diminui a quantidade de fibras elásticas e começa a aumentar um pouquinho a quantidade de fibras colágenas. Isso faz com que a artéria, a aorta, ela fique um pouco mais espessa, tá? Além dela ficar um pouco mais espessa, como ela perdeu a elasticidade, ela fica até um pouco mais rígida. O que é complicado, por quê? Porque graças a essa elasticidade ajuda um pouquinho a diminuir a pressão com que o sangue vem do ventrículo esquerdo. Com o passar dos anos, como a artéria fica um pouco mais espessa e menos elástica, a hora que o sangue saindo do ventrículo esquerdo bater ali, ele vai ter alta pressão. Então a tendência, não é uma regra, mas a tendência, conforme essa artéria vai enrijecendo, né, e vai aumentando de espessura com a idade, a pessoa começa a desenvolver uma hipertensão. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu sempre tive pressão baixa, minha pressão sempre foi super baixa. Pois é, e aí conforme a idade vai avançando, esse padrão pode mudar, ela começa a apresentar uma pressão arterial mais elevada, justamente por conta desse espessamento da artéria aorta, tá? Tem ali, se vocês procurarem no YouTube, eventualmente vocês vão ver a reportagem de um homem que resolveu não envelhecer, porque dá para saber a idade da pessoa pela espessura da artéria aorta, porque ela vai aumentando, e ele fez uma dieta rica em antioxidantes para que ele não perdesse essas fibras elásticas aí. Então, quando for analisar, né, a espessura da artéria aorta dele não condizia com a idade dele. Ele tinha mais ou menos uns 55 anos. E quando eles foram medir a espessura da artéria aorta, era de uma pessoa de uns 30 anos. Ele falou, poxa, então nós vamos fazer isso. Cuidado, gente, cuidado, né? Ele pensou só em uma coisa, esqueceu do resto. A dieta que ele fez, baseada em antioxidantes, evitou que a artéria ficasse espessa, mas você sabe o que ele acabou desenvolvendo? Osteoporose por todo o sistema dele. Então, quer dizer, ajudou numa coisa e piorou na outra, tá? Mas isso é só para exemplificar, para vocês terem uma ideia como essa espessura da artéria aorta vai mudar conforme a idade vai avançando. Bom, a túnica externa também é espessa, tem conjuntivo denso não modelado, rico em fibras colágenas do tipo 1 e tem um pouquinho de fibras elásticas, tá? Então, essa é uma descrição mais detalhada, né, da histologia e até da fisiologia, por isso que eu chamo de histofisiologia, né, dos vasos. Que chama a atenção para a artéria aorta, dada a importância dessa artéria. Os ramos da artéria aorta, que vão ser lá a tronco bracocefálica, a subclave esquerda, a carótida comum esquerda, também vão ter esse padrão histológico aí, ok? Uma coisa interessante que a gente pode encontrar, principalmente na túnica média, não é só aquele músculo com fibras intercaladas ali. Eu vou chamar a atenção aqui para falar um pouquinho da fisiologia, né? Da parte nervosa, do controle, só para a gente falar, poxa, que legal, né? Não é só saber que existe a túnica média íntima ou a externa. Lá na túnica média, principalmente nos grandes vasos, como por exemplo nas carótidas e no arco da aorta, na túnica média a gente vai encontrar um conjuntinho de neurônios ali, tá? Esse conjuntinho de neurônios, eles funcionam como receptores, são receptores, tá? São receptores sensoriais. No primeiro caso aqui,
são receptores sensoriais que detectam alterações da pressão. Então, conforme o sangue bate naquela artéria ali, né, ele vai com uma certa pressão, ele deforma aquele vaso. Quando deformar o vaso, vai estimular esses neurônios que funcionam como receptores de pressão. Eles são conhecidos como baroceptores. Então, nós vamos encontrar esse conjuntinho aí de neurônios, de receptores nos seios carotídeos e no arco da aorta, localizados lá na túnica média da artéria. A gente diz que tem uma inervação ali, porque esses sinais sensoriais eles vão ser enviados para o cérebro. E estes sinais são enviados para o cérebro via fibras, ele vai sendo conduzido via fibras. Tá chegando esse sinal sensorial lá para o sistema nervoso, a gente chama essas fibras que estão conduzindo os sinais, ele está chegando lá no sistema nervoso de fibras aferentes, tá? Então tá levando, enviando informação que vai chegar no sistema nervoso, fibras aferentes. Alterações da pressão são enviadas então as informações para o sistema nervoso. Lá na região do sistema nervoso, principalmente na região do tronco encefálico, existem neurônios que vão receber esse estímulo, vão analisar e vão mandar para outras áreas. O sistema nervoso, gente, ele está sempre sabendo de tudo que está acontecendo no nosso corpo, sobre o funcionamento dele. Em particular aqui eu estou falando dos baroceptores, porque eles vão ficar indicando o tempo todo para o sistema nervoso como está a nossa pressão. Ela pode estar alta, ela pode estar baixa, mas de qualquer maneira, esses baroceptores aí vão estar enviando a informação para dizer como é que está o diâmetro do vaso. E com isso a gente sabe como é que está a pressão. Uma vez que o centro cardiovascular lá no tronco encefálico receber essa informação, ele vai processar e mandar para uma outra área para que seja feito um ajuste rápido dessa pressão. Esse processo de regular para manter o equilíbrio nós chamamos de homeostase. Isso ocorre, a homeostase, a manutenção do equilíbrio para todos os nossos sistemas. Aqui em particular eu quero chamar atenção para o controle da pressão arterial. Então, normal é eventualmente a nossa pressão alterar, mas ela tem que voltar ao estado normal. Quando ela fica alterada, né, durante muito tempo, aí já pode caracterizar uma patologia, né? Mas no nosso dia a dia, eventualmente a nossa pressão aumenta, os baroceptores detectam, né? E eles já mandam um sinal para que seja feito um ajuste dessa pressão. Esse ajuste vai mexer com o diâmetro dos vasos. Por isso que é legal a gente entender essa histologia dos vasos e até a fisiologia deles. Porque quando a gente fala em controle da PA, alguém tem que sinalizar. Então os baroceptores enviam sinais aferentes lá para o sistema nervoso central e ele vai então mandar uma resposta para fazer o ajuste na pressão. Isso eu estou falando de pressão. Mas emendando aqui, nós vamos encontrar também receptores que detectam alterações nas concentrações dos gases. Nossa, então, quando o sangue sai do ventrículo esquerdo e bate lá na artéria aorta, ou então se escapar o sinal da artéria aorta tem as carótidas, elas detectam não só alteração de pressão, mas detectam também alteração na concentração dos gases. Então, por exemplo, como está a concentração de CO2, como é que está a concentração de oxigênio e até, importantíssimo, concentração de íons, principalmente os íons H+. Então, existem receptores para pressão, baroceptores. Existem receptores, né, para detectar a concentração de gases e íons e nós chamamos eles de quimioceptores. O sinal desses baroceptores e quimioceptores vão via fibras aferentes chegar no sistema nervoso, então ele está sabendo como é que está a pressão, ele fica sabendo como é que está a concentração dos gases. No caso, por exemplo, de você levar um susto, a frequência de batimentos cardíacos aumenta, a pressão tende a aumentar. Avisa o sistema cardiovascular, manda fazer o ajuste para diminuir essa frequência. Detectou baixa concentração de oxigênio.
né? Aí o sinal é enviado para o centro respiratório que está lá no bulbo e ele vai mandar o sinal para que seja feito um ajuste. Ora, se a concentração, por exemplo, de oxigênio está baixa ou se a concentração de CO2 está muito alta, a gente precisa aumentar a frequência respiratória, né? E aí o centro respiratório vai mandar um sinal para que aumente a frequência respiratória. Ele pode tanto aumentar quanto diminuir, depende da situação. O importante é, no estado normal, manter o quê? A homeostase. O sistema endócrino, principalmente a parte que envolve os rins, também vai ajudar no controle da pressão arterial, também ajuda no controle aqui da concentração de gases ou íons, tá? Esse aqui é um ajuste mais rápido e eu quis mais contextualizar para vocês terem uma ideia. Olha, esses baroreceptores e os quimioreceptores estão localizados na túnica média do vaso, tá? Bom, falando um pouquinho do sinal que volta, porque eu falei, o sinal vai para o sistema nervoso, ele processa a informação, o sinal volta. Aí o que o sistema nervoso manda fazer? Então, qual foi o comando que veio para o sistema nervoso? Esse comando vai vir via fibras eferentes ou fibras motoras. E aí começa a guardar. Fibra motora manda sinal para o músculo. Para o músculo Aonde é que tinha músculo lá no vaso? Em grande quantidade, eu estou falando dos grandes vasos. Também na túnica média. Então tem receptores ali e tem músculo. A informação dos receptores foi para o sistema nervoso. Processou a informação, voltou via fibras eferentes. Esse sinal eferente vai chegar para o músculo. Ora, o músculo, quando ele recebe um sinal do sistema nervoso, ou ele contrai mais ou ele contrai menos, ele pode alterar a intensidade de contração. Bingo! Alterou a contração do músculo que está lá na túnica média, adivinha o que acontece? Ele pode alterar o diâmetro do vaso. Quando a gente altera o diâmetro do vaso, a gente altera fluxo sanguíneo, a gente altera a pressão. Isso é fantástico, gente, tem que acontecer. O único jeito que o nosso corpo tem de controlar o fluxo de sangue, porque é um sistema fechado, você não tem de onde tirar sangue. Se eu precisar mandar mais sangue para uma área do nosso corpo, o que acontece? Eu tenho que deslocar o volume de uma área para outra área. Naquela área que eu receber mais sangue, que precisa de mais sangue, um músculo em atividade, o vaso tem que estar relaxado. Então eu não posso mandar contrair o vaso ali, para chegar um volume maior de sangue ali. Só que para chegar um volume maior de sangue aqui, eu preciso ter deslocado de outro lugar. Então, em outra região ocorre o quê? A vasoconstricção. Então, fecha aqui, abre aqui, chega mais sangue para o músculo. Esses sinais que vão para o músculo causar essa vasoconstrição e pode alterar a intensidade de contração, alterando o diâmetro do vaso, vem via fibras eferentes ou motoras. E de qualquer maneira, essas fibras vão chegar na túnica média. A túnica média não é rica em músculo liso, então com isso a gente consegue controlar o diâmetro dos vasos. Isso não acontece só lá nas fibras de grande calibre, vai acontecer nas arteríolas também. Aliás, ali é mais efetiva a quantidade de fibras chegando para que ocorram ali alterações do diâmetro do vaso, ok? Essas fibras aí são conhecidas como fibras não mielínicas, elas são pobres, quase não tem, né, a bainha de mielina. A condução é muito rápida e o sinal veio lá do sistema nervoso autônomo. Para quem não se lembra, sistema nervoso autônomo tem o sistema simpático e o parasimpático. E nesse caso aqui eu estou chamando a atenção para a inervação do sistema simpático, que ele vai mandar então ocorrer uma vasoconstrição. Vai mandar o músculo contrair e aí o que vai acontecer é que o músculo vai diminuir a luz do vaso por conta da vasoconstrição. Nas veias tem poucas terminações simpáticas chegando ali, são fibras eferentes que estão localizadas na túnica média e na túnica externa e na túnica média em menor quantidade.
Nas artérias musculares, que são as de médio calibre, a gente vai ter também essas fibras chegando ali. E tem dois tipos de fibras, né? Uma que vai mandar fazer a vasoconstrição e a outra que vai ficar inibindo, na verdade, a vasoconstrição. Uma coisa é você mandar sinais para que o músculo contraia. Se você não mandar sinal nenhum, o músculo fica relaxado. Então, o volume de sangue que chega lá, o vaso simplesmente por não estar contraído, ele causa vasodilatação. Então, essas fibras simpáticas, elas estão ali mais para mandar sinais para contrair, porque para relaxar basta inibir a contração. Aí ele já causa vasoconstrição. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de mensageiros químicos envolvidos com a vasoconstrição e a vasodilatação, mas lembrando, né, essa vasodilatação tá mais por conta de inibir o centro para que não ocorra uma contração. Se você não estimular a contração, automaticamente o vaso fica relaxado, então ele vasodilata. Além disso, existem outros sinalizadores para vasodilatação, que é o tal do óxido nítrico, potente vasodilatador liberado pelas células endoteliais. Professora, por que você está falando tudo isso? Gente, essa sinalização é importantíssima para o controle do fluxo de sangue. E controlar o fluxo sanguíneo, a gente controla a pressão arterial também. Controla o fluxo de sangue que chega nos nossos tecidos para nutrir. E graças à histologia dos nossos vasos é possível alterar esse diâmetro. É possível só alterando o diâmetro controlar a pressão, controlar o fluxo de sangue que chega em determinado órgão. Eles têm que sempre estar muito bem irrigados, porque agora, nesse momento, todos os nossos sistemas, a maioria dos nossos sistemas está funcional, uns mais do que outros. Aqueles que estiverem mais ativos, eles precisam receber um volume maior de sangue. E olha, o tanto de vasos que nós temos não é pouco, não mesmo. E o controle que é feito no diâmetro dos vasos para mandar mais sangue para um órgão quando ele tiver em maior atividade, tudo isso é feito graças a esses tipos de receptores. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a artéria muscular. A diferença que ela tem da artéria de grande calibre, primeiro que o calibre dela é um pouquinho menor, mas o que chama a atenção é que a camada média, a túnica média dela é um pouco mais espessa do que as artérias de grande calibre. Nas artérias de grande calibre a gente vai ter ali um monte de fibras elásticas, né? Mas a túnica média e a externa são mais ou menos na mesma proporção. Nas artérias musculares, a camada que vai mais se destacar é a túnica média, que essa vai ser mais espessa porque é rica então em células ou fibras musculares. Lembrando, músculo liso, tá? Um exemplo bem legal de uma artéria do tipo muscular são as artérias coronárias, são aquelas que vão irrigar o coração, vão fazer a circulação do sangue lá no coração, tá? Ela tem mais ou menos assim um volume de 200 a 250 ml de sangue para nutrir o coração, né? Isso durante 1 minuto. É mais ou menos esse volume de sangue que vai ser então distribuído ali, que vão ocorrer então a circulação na regiãozinha do coração. Essas artérias coronárias, não se esqueçam, a artéria muscular vai ser extremamente importante quando a gente falar sobre implicações clínicas, né? E só relembrando um pequeno detalhezinho aqui, que a artéria, as coronárias, na verdade, elas irrigam o coração e lembrando que o miocárdio, ele não é capaz de gerar energia na ausência de oxigênio. Então, essas artérias coronárias são fundamentais para nutrir o miocárdio. E ele tem que ir na mesma proporção, esse fluxo de sangue tem que aumentar na mesma proporção que o coração está bombeando. Por quê? Porque ele não consegue obter energia em meio anaeróbico, ou seja, na ausência de oxigênio. Então, esse é um bom exemplo de uma artéria muscular. Falando um pouquinho agora das artérias, que a gente tem o menor calibre, conhecidas como arteríolas, elas têm menos de 0,5 milímetro de diâmetro, então já estou diminuindo aí, né?
Ela tem uma túnica íntima, né, com endotélio, e o subendotélio, na verdade, ele tem assim, é um subendotélio com conjuntivo frouxo. Ele já não tem mais o denso não modelado. Poxa, tá diminuindo o calibre do vaso, vai diminuir a espessura das túnicas. Na túnica média, também, mesma coisa, ó. A camada vai ficar um pouquinho mais delgadinha, vai diminuindo a quantidade de fibras musculares. E a túnica externa também vai ficando mais delgada. Uma característica interessante aqui das arteríolas é que elas recebem uma intensa inervação simpática. Então, fibras eferentes vão estar chegando ali nas arteríolas, tá certo? E vão promover a contração do músculo que fica em volta, porque ele tem uma musculatura que se dispõe de maneira circular. Quando o músculo contrai, então o diâmetro do vaso diminui. Com essa inervação simpática, o que vai acontecer com as arteríolas? Elas vasoconstritam. Quando não receber estímulo, o músculo fica relaxado. Então ele é capaz de realizar uma vasodilatação se aumentar o volume de sangue. Agora, para contrair, eu preciso dessa estimulação. As arteríolas são importantíssimas para regular o fluxo de sangue e, com isso, controlar a pressão arterial. Então, vamos emendar lá com aqueles receptores? Vários receptores detectam alterações no diâmetro do vaso, mandam informações ali para o centro cardio. O centro cardio vai emitir a informação para os centros responsáveis pela manutenção da homeostase. Aí o que vai acontecer? Ou acelera a frequência de batimentos cardíacos ou diminui a frequência de batimentos cardíacos. Com isso, o que vai acontecer é que a gente consegue controlar a pressão arterial. Só isso? Não! Vai também controlar o diâmetro dos vasos, porque isso vai ajudar a ter um deslocamento maior ou menor de sangue para o coração, para que ele tenha então esse mecanismo de aumentar ou diminuir a frequência, com isso alterando a pressão arterial, ok? Então ela é importante e importantíssima. No processo inflamatório, as arteríolas ficam relaxadas, principalmente na área próxima ao tecido afetado. Aí o que acontece? Vasodilatação, tá? Então, na verdade, ele não está sendo estimulado. Só de não ser estimulado, não contrai a musculatura. Então, ela relaxada é capaz de receber um aporte maior de sangue durante um processo inflamatório. Bom, após as arteríolas, vêm as meta-arteríolas. Então, vou diminuindo aí, ela é uma ramificação que vai diminuindo de calibre essas arteríolas aí, né? Então, a gente chama de meta-arteríola. Ela tem uma camadinha de músculo liso. Olha como vai diminuindo a espessura, né? Ela terminam, na verdade, essas meta-arteríolas, elas terminam por formar os tais capilares. Como ela tem essa envolta aí por uma camadinha de músculo liso, o que vai acontecer é que ela vai ajudar a controlar o fluxo de sangue que vai para os capilares. Ah, então também é possível fazer esse tipo de regulação? Sim, nas meta-arteríolas, para que vá um maior volume de sangue nos capilares ou menos volume de sangue para os capilares, tá? Mas é graças a essa camadinha de músculo liso. Finalmente, após as meta-arteríolas, as próximas ramificações, que é onde vai ocorrer o intercâmbio de substâncias, está localizada nos capilares. Estes são os famosos. Por quê? Porque nos capilares, em nível de capilares, é que ocorre o intercâmbio de substâncias, né? Então, tanto chega oxigênio e nutrientes, como sai restos de metabolismo. Esses vasos são muito delgadinhos, eles têm de 7 a 9 micrômetros, tá? É mais ou menos o diâmetro desses vasos, eles são bem pequenininhos. E é aquilo que eu estava falando no comecinho para vocês, quanto maior o diâmetro do vaso, as camadas que compõem esse vaso são mais espessas. À medida que eles vão ramificando, vão diminuindo a sua espessura. Quanto mais fininho for, mais fácil é o intercâmbio de substâncias. Então, em grandes vasos, não há como ocorrer intercâmbio de substâncias. Por quê? Porque a camada é muito espessa. Aqui nos capilares,
as camadas são bem delgadinhas e aí fica mais fácil ter um intercâmbio. Tem outro detalhezinho que alguns capilares vão apresentar alguns poros, que a gente chama de fenestras. Isso facilita ainda mais o intercâmbio de substâncias. Bom, ele é revestido, este endotélio, por células endoteliais. Aí você conta assim, tem uma ou duas células endoteliais só. Porque ele é tão delgadinho, tão pequenininho o diâmetro dele, que deve ter normalmente tem duas celulinhas endoteliais que estão presas, né? Estão unidas por aquela especialização da membrana que a gente conhece como zônula de oclusão. Isso mantém as duas celulinhas, vamos supor, uma celulinha aqui, revestindo então a parede desse vaso, desse pequeno capilar. Tem duas celulinhas aqui. Essas células estão muito unidas porque existe uma zônula de oclusão que mantém as células, né, bem ligadinhas, bem unidas umas às outras. São duas celulinhas. Na lâmina basal, que é onde se apoia esse endotélio, a gente vai encontrar ali um tecido conjuntivo, né, com células de atividade contrátil, lá no conjuntivo, porque nem tem camada muscular ali, porque é tão diminuto o calibre desse vaso que não tem nenhuma uma túnica aí. Então, as próprias células do conjuntivo, elas são especializadas na atividade contrátil. Às vezes tem uma celulinha só com atividade contrátil. O nome dessa célula aí é pericito, né? É uma célula do tecido conjuntivo com função contrátil. Ora, se é um vaso bem delgado, não dá nem para ter um monte de células ali, de tecido ali. Então, ela é bem uma única, uma ou duas celulinhas de atividade contrátil. E finalmente, envolvendo externamente, tem um tecido conjuntivo aí bem delgadinho, tá bom? Bom, esses capilares a gente pode ter diferenças com relação à quantidade de poros, né? Que isso vem a facilitar a difusão. Então a gente pode ter três tipos de capilares. O capilar que a gente chama de fenestrado, o capilar que é o contínuo e o capilar sinusoide. Cada um desses tipos de capilares, eles estão localizados especificamente próximo a alguns órgãos que eu vou estar dando exemplos aqui. Então, o capilar fenestrado, ele possui vários e pequenos orifícios que podem ser controlados. Quer dizer, é um vaso que tem poros? Isso. Esse poro, ele pode ser controlado por um diafragma. Então, a quantidade de intercâmbio pode ser controlada graças a esse diafragma aí. Isso facilita um rápido intercâmbio de substâncias e a gente pode encontrar esse tipo de capilar, né, próximo às glândulas endócrinas, ali na região das microvilosidades intestinais, que é para ter o intercâmbio rápido de substâncias, né, dos nutrientes, ali nos rins, tá certo? Com um pequeno detalhe que nos rins não existe no poro, né, esse diafragma, mas ali irrigando a região dos rins, a gente vai então encontrar esse capilar fenestrado. Isso é muito característico, ou seja, ele tem pequenos orifícios. Um capilar contínuo, ele não contém esses orifícios, então é uma coisa extra, né? O encéfalo tem, os músculos têm, o tecido conjuntivo tem, os pulmões têm. Então, todos esses tecidos recebem capilares, mas são capilares do tipo contínuo. O capilar sinusoide já é um transitório, né? Ele tem um pouquinho de fenestra, um pouquinho de orifícios, né? Não em grande quantidade quanto o capilar fenestrado. Esse tipo de capilar é o que irriga, por exemplo, as células do fígado, né? O baço e a medula óssea, ok? Então, esses são os três tipos de capilares. Lembrando que se tiver essas fenestras, o intercâmbio é muito rápido de substâncias, ok? Bom, esses capilares, eles vão se juntando depois para formar as tais vênulas, né? E aí o que vai acontecendo? Vai juntando capilar, formando vênulas. Eles têm um pequeno diâmetro também, né? Recebem o fluxo que veio dos capilares, participam um pouquinho das trocas, né? Porque afinal de contas ele é delgado, então eventualmente ele permite a troca. E ele também ajuda a influenciar o fluxo nas artérias. Por que isso? Olha, as artérias estão antes, só que o sangue está fluindo das artérias para as arteríolas, para as meta-arteríolas, para os capilares. Então,
De lá vai para as vênulas. E a partir daí, como são vasos que vão aumentando um pouquinho mais o diâmetro, que vai juntar vários capilares formando vasos um pouquinho maiores, eles podem interferir no fluxo lá atrás, né, das arteríolas. Em termos histológicos, ele tem uma túnica íntima e uma túnica média que é ausente ou escassa. Então ele é também bem delgado, muito parecido com os capilares, tá ok? Só que em termos de quantidade é um pouquinho maior só que os capilares. Juntando as vênulas, aí vem as veias. Essa já tem um diâmetro maior, de 1 a 9 milímetros mais ou menos, e a gente pode separar em veias, né, de médio e de pequeno calibre, tá? As médias ou grandes calibres, histologicamente, já tem uma túnica íntima mais desenvolvida, uma túnica média, neste caso, mais delgada, diferente das artérias e arteríolas, e uma túnica externa bem desenvolvida, né? O interessante nessas veias de grande e médio calibre é que a gente vai percebendo que o diâmetro vai aumentando. Ela começou com pequeno, que está aqui do lado, ó, a túnica íntima é delgada, mas ela vai ficando mais desenvolvida, porque vão juntando esses vasos para formar as médias e grandes veias. Então vai aumentando. A túnica média vai começar a aumentar também a espessura e a túnica externa já é mais desenvolvida. Vamos juntando esses vasos de pequeno calibre, essas veias de pequeno calibre, para formar então as de grande calibre. Cada uma das túnicas tende a ficar mais envolvida, porque agora o vaso está aumentando o diâmetro. Uma coisa que é super interessante nas veias é que a gente pode encontrar dobras na túnica íntima, que é a camada mais interna, rica em fibras elásticas, e elas acabam formando um tipo de válvula. Ela forma um tipo de válvula. Então, supondo aqui, né, uma veia, e dentro da veia, graças a essa dobra formada pela túnica íntima, ela começa a formar as tais valvas, ou válvulas neste caso, né, que vão funcionar como verdadeiras bombas venosas. Lembrando ali das válvulas do coração, elas são assim, mesma coisa. Aqui está uma veia, uma pessoa de pé, a veia está aqui e tem essas válvulas aí. Qual é o papel delas? É justamente evitar o refluxo. É justamente para evitar o refluxo. Então o sangue passa, vamos supor lá do dedão do seu pé, ele está subindo. Aí o sangue passa por aqui e a válvula fica fechada. Aí ele impede o refluxo. Então, como é que vai acontecer esse deslocamento do sangue, por exemplo? É a contração dos músculos. Se eu pegar membros superiores ou membros inferiores, o que vai acontecer é que a gente tem músculo em volta dessas grandes veias aí. Quando o músculo contrai, olha só, músculo relaxado, tá certo? O músculo tá relaxadinho. Quando ele contrai, ele faz isso aqui, aí ele encurta. Se eu tenho uma veia passando ali entre dois músculos, o que vai acontecer? Eles comprimem a veia. Quando eles comprimirem a veia, o sangue sobe. E ele não volta, por quê? Graças a essas válvulas. Então, nós também podemos chamar essas veias aí de bombas venosas. Olha que legal. Quanto mais contração houver, maior o fluxo de sangue que vai passar por essa veia. Quando o músculo contrai, ele comprime a veia, aí o sangue sobe. Este sangue, né, que eu estou falando de membros inferiores, mas podia ser membros apendiculares superiores. Quando essa bomba venosa é ativada, é sinal que o músculo comprimiu a veia. E aí o sangue segue a sua direção. Para onde que o sangue vai? Ele vai para as veias cavas. Se houver uma contração, o que vai acontecer? Você consegue deslocar um volume de sangue. Se a contração for intensa, você consegue deslocar um volume maior de sangue. Isso faz com que o sangue que está retornando para o coração altere o seu volume, tá? A gente chama o sangue que chega ao coração pelo átrio direito de sangue venoso. Então, com a ativação das bombas venosas, a gente consegue aumentar o retorno venoso. Quando a gente aumenta o retorno venoso, a quantidade de sangue que o coração vai bombear é maior.
Pela lei de Frank Starling, lá da fisiologia do sistema cardíaco, o que vai acontecer? Tem um sistema de controle no coração. O volume de sangue que é o coração chegar ao volume que ele vai ejetar, tá? Essa bomba venosa é muito importante quando a gente pensa em movimentos de membros superiores, por exemplo. Uma pessoa que vai fazer exercício, né, vai fazer um exercício físico de carga, por exemplo, se ela pegar uma carga muito intensa, vai aumentar a contratilidade. Quanto maior, mais intensa a contratilidade, eu posso dizer que aumenta o retorno venoso. Se aumentar o retorno venoso, pode aumentar a pressão arterial, porque o volume que ele recebeu, o coraçãozinho, é o volume que ele vai o quê? Ejetar. Então, isso vai ser muito importante, principalmente para os profissionais voltados, né, os personagens da vida, os personagens trainers daí, das academias, ou mesmo particulares. É importante ele saber desse retorno venoso por conta do quadro clínico, por exemplo, de uma pessoa. Se ela for hipertensa, é perigoso acontecer o quê? Se ele pegar uma carga muito intensa, aumenta muito o retorno venoso, aumenta eventualmente a pressão arterial. Então é bom a gente ter essa ideia de bombas venosas, você mexer com a musculatura que fica ali nos membros inferiores ou superiores, né? Não pode esquecer que existem veias ali que vão funcionar como verdadeiras bombas. Quando nós estamos parados, por exemplo, fica de pé durante muito tempo sem você movimentar a região da perna, o que vai acontecer? Muito tempo parado na mesma posição, o sangue não está fluindo, então está acumulando. E aí, pegando o gancho lá daquele slide da pizzinha, 54% mais ou menos do volume de sangue está tudo nas veias. Elas são verdadeiros reservatórios. Se essa bomba venosa não entrar em atividade, ou seja, você movimentar, por exemplo, a perna, né? O que vai acontecer? Começa a acumular muito sangue nas veias e aí, eventualmente, aumenta essa pressão, o sangue começa a voltar para as vênulas, para os capilares e acaba causando um edema, né? Quer dizer, o sangue que está no sistema venoso começa a acumular demais, ele volta ali para as vênulas, volta para os capilares, o volume vai estar alto e eventualmente líquido começa a extravasar. Então a pessoa desenvolve edema. Viagens muito longas, onde você fica muito tempo sem movimentar, né? Pode acontecer de causar esse inchaço no pé ou na perna, por não ativar as bombas venosas. Quem trabalha muito tempo sentado, sem se movimentar, mesma coisa. O ideal é ativar essas bombas venosas para evitar esse acúmulo de sangue, né, no sistema venoso e causar esse inchaço aí, esse edema, ok? Isso só tem lá na região das veias de médio e grande calibre. As de pequeno calibre não tem essa propriedade. Bom, aqui eu fiz um resumão, né, para falar sobre o calibre dos vasos, aí entram as artérias, veias, né, a circulação sanguínea e a estrutura dos vasos. É um resumão de toda a histologia que eu acabei falando, das artérias até chegar nas veias. Então, as artérias de grande calibre, né, elas possuem mais fibras elásticas, pouco tecido muscular e ali não ocorrem trocas, ou seja, não há permeabilidade, artérias de grande calibre. As artérias de médio calibre, elas já possuem poucas fibras elásticas, têm mais fibras musculares, tá certo? E também não tem permeabilidade. Lembra, ela é espessa. As arteríolas têm pouca fibra elástica, tem uma quantidade de músculo um pouquinho maior, porque afinal de contas ela trabalha com vasoconstrição e também não tem permeabilidade, ou seja, não ocorre mais uma vez as trocas aí. Capilares, aí é tudo pobre, gente, escassez de fibra elástica, escassez de tecido muscular, porém alta permeabilidade, são bem delgadinhos, então é fácil o trânsito de substâncias aí. As vênulas, pouco material elástico, ele tem muito mais músculo do que fibras elásticas, tem baixa permeabilidade, já não é a mesma estrutura de um capilar, é um pouquinho mais espesso, por isso tem baixa permeabilidade.
Finalmente, as veias, o que elas têm de mais característica? A túnica externa é mais desenvolvida, tá? A túnica externa é mais envolvida, rica em fibras colágenas, então é um vaso de resistência. Ainda bem, né? Porque é o nosso grande reservatório. Em termos de permeabilidade, baixíssima, quase que nenhuma permeabilidade. Por quê? Pensa, quanto mais espesso os tecidos, mais difícil é de ocorrer a difusão dos nutrientes ou a difusão de substâncias. Bom, pessoal, hoje eu dei uma ideia para vocês da histofisiologia dos vasos, variando de grande calibre para pequeno calibre, as diferenças histológicas entre as artérias e as veias e a sua importância. No nosso próximo módulo, a parte B do módulo 2, a gente vai terminar então falando das implicações envolvendo esses vasos sanguíneos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima!